Oi, oi meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme O Corvo, de 1994. Vamos lá? Eu resolvi trazer a resenha desse filme porque eu assisti novamente há pouco tempo, justamente para poder fazer a comparação. Essa semana teremos o remake O Corvo, protagonizado pelo Bill Skarsgård, e eu queria poder fazer essa comparação no filme. E esse aqui é um clássico que ele é envolvido por uma tragédia. Para quem não sabe, o Brandon Lee, que era o protagonista que fazia o Corvo, ele sofreu um acidente no set de filmagens e acabou perdendo a vida. Em uma das cenas em que os ladrões invadem a casa dele, dá um tiro a queima-roupa, e quando ele recebeu esse tiro, que era para ser balas de festim, parece que tinham resquícios, e acabou atingindo o coração dele e ele veio a óbito. Então esse filme ele é muito falado por conta disso, pela sua questão sombria, né, de que envolve essa morte, e o quanto foi triste também, né, perder um ator tão jovem de uma forma tão trágica, e abrindo bastante questionamentos por conta disso. O roqueiro Eric Darvin está morto, mas, estranhamente, ele ainda vive. Ele ainda não pode descansar em paz, não enquanto os vermes responsáveis por sua morte e também pelo assassinato de sua noiva permanecem vivos. Assim, Draven retorna do seu túmulo para submeter seus matadores a uma implacável vingança, e ele não está sozinho. Um amedrontador corvo de outro mundo guia Draven em sua jornada. A história do filme é muito interessante. Aqui, nessa versão, ela nos apresenta já Draven e a Shelley, que é a sua noiva, já mortos. Só mostra a polícia lá, indo no local do crime, vendo eles já mortos. E aí ele voltando à vida, que esse corvo... Existe uma fábula de que o corvo traz pessoas de volta para a vida, e esse corvo traz Eric de volta para ele vingar a sua morte da sua noiva. E aí ele vai trazendo relances pra gente desse assassinato, da história dele com a noiva. O que eu tô achando que vai ser diferente nessa nova versão, parece que a gente vai ver realmente essa história. E aí vai mostrando, né, o Eric voltando à vida, voltando à história, o corvo vai mostrando pra ele tudo o que aconteceu, porque ele volta sem saber, sem lembrar, né? E aí vai mostrando que ele foi assassinado, a sua namorada, a sua noiva foi assassinada, e ele vai buscar essa vingança. O filme é bastante interessante, né, por essa premissa. Eu acho a história muito incrível, essa história do corvo. E ele, o corvo, são os olhos do protagonista, do Eric. E eu acho super interessante a história. É uma história de suspense muito intensa, tem bastante ação, bastante morte, e é uma história muito envolvente. Só que para a época, realmente, assim, se a gente para assistir hoje, como eu fiz, né, essa semana eu assisti o filme novamente, a gente vê que os efeitos práticos, os efeitos visuais são horríveis, são muito mal feitos, mas que para a época realmente foi bom. E a questão do elenco também, eu acho que o único que salva aqui realmente é o Brandon Lee, e no caso, o Brandon Lee fez uma parte do filme, mas após a sua morte, o seu dublê assumiu, e foi tudo feito por computação gráfica, a questão do rosto e da voz. Mas eu acho que é a única coisa que salva nessa versão. A história é maravilhosa, eu acho uma história incrível, e o Brandon Lee, o protagonista. E assim, eu acho que poderia ter mais coisas para ser desenvolvida, que pode ser que agora nesse novo remake eles tragam melhor esse desenvolvimento, porque essa história ela é baseada num quadrinho, e no quadrinho tem mais coisas para ser falada, para ser desenvolvida. Mas é uma história incrível, é uma história muito interessante, e eu tô super ansiosa para assistir esse remake, para ver se... Ao mesmo tempo tô receosa também, porque eu tô com medo deles estragarem esse clássico, mas também tô assim empolgada porque eu acho que pode ser que eles tragam essas coisas que ficaram faltando
nessa versão, trazer para esse maiores explicações e a questão até dos efeitos práticos e efeitos especiais, né? Que agora a gente tem mais tecnologia, então essas cenas que envolvem mortes, as lutas, podem ser bem mais interessantes. E também a escolha do Bill Skarsgård como protagonista, eu acho que foi uma escolha muito perfeita, muito incrível. E aqui, nessa versão também, eu vou me ater a falar um pouco mais dessa versão, quando tiver o outro eu vou falar mais, e poder trazer essa comparação. Mas aqui, realmente, eu gostei muito da trilha sonora também, que a trilha sonora é muito boa, envolvida com bastante rock. O figurino também, então o figurino do Corvo é muito legal, ele pinta o rosto de branco, faz a boca e os olhos e uma roupa totalmente preta, e ele pega uma capa preta depois, que eu acho que ficou sensacional, incrível, combinou muito com o personagem, acho que conseguiram trazer dos quadrinhos, assim, bem fiel. E é um filme bastante interessante para quem ainda não assistiu, corra para assistir, porque esse filme é muito bom, ele é muito interessante, tem uma história muito boa, e principalmente porque teremos a nova versão, o novo remake essa semana. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 8. Para os fãs de um bom suspense, de uma boa história, de uma história bem fantasiosa, mas muito interessante, vale muito a pena conferir esse filme, principalmente por isso, né, porque teremos a nova versão essa semana com o Bill Skarsgård, pela questão da própria história, né, que ela envolve essa história trágica do Brandon Lee, que acabou morrendo no set de filmagens, mas é uma história incrível, é um conto super interessante, e essa relação do Corvo com o Eric é muito bacana, né? Aí ele fica sendo conhecido como Corvo. Então vale muito a pena conferir para quem gosta desse clima de suspense, com bastante ação, com morte. Ele tem classificação 16 anos, o atual vai ter classificação indicativa 18, então acho que vai ter muito mais gore, muito mais coisa interessante, muito mais cenas de morte. Então, corram para assistir, o Corvo está disponível em algumas plataformas para aluguel. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu o Corvo de 1994, vai assistir o novo, é fã dos quadrinhos, comenta aqui embaixo. E até a próxima!